Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição deste domingão, como sempre com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já se inscreva, ative aí o sininho das notificações e me dá aquela moral, seguindo o perfil oficial do Futebolaço Vasco lá no Instagram, tá? Notícia o tempo inteiro, tem meme também para você dar umas risadas e, claro, os cortes do Futebolaço Podcast. Beleza? Dito isso, minha galera, vamos atualizar vocês das últimas aí do Vascão da Gama, começando aí por um assunto nada legal. O volante Souza foi assaltado aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Olaria, hoje na parte da tarde. Ele estava junto com o filho dele, Nicolas. O jogador gravou um vídeo, pediu para a esposa postar nas redes sociais, informando que foi assaltado, levaram o carro, levaram tudo, até o chinelo dele. Os participantes ali do assalto levaram. Segundo o jogador, não foi feito nada com ele. Então ele e o filho, graças a Deus, estavam bem. Ele tirou o filho dentro do carro, mas acabou perdendo tudo, tá? Inclusive, o jogador até pediu pra gente poder tirar o vídeo das redes sociais. A própria esposa dele também já tirou. Não sei se foi algum pedido da polícia, etc. Mas o assunto tomou conta do noticiário. Até deu uma olhadinha aqui, saiu no GE, tá? Desejar boa sorte aí ao nosso volante, que tudo dê certo aí, graças a Deus. Ele tem recurso, vai conseguir recuperar. E dentro em breve, se Deus quiser, o carro dele aparece também, tá bom? Desejar boa sorte aí ao Souza. Deus te abençoe, tá, irmão? E aí, vou fazer um breve desabafo aqui como carioca. Isso aqui está um inferno. Meu primo, inclusive, também vascaíno, mandar um beijão pra ele, foi assaltado terça-feira, levaram o carro dele também. E, infelizmente, tá muito complicado o Rio de Janeiro, cara. Recentemente, eu tô até com medo de estar desenvolvendo algum pânico, alguma coisa assim na cabeça. Eu confesso que eu ando o tempo inteiro na rua com medo. Não paro na rua, não ando a pé na rua, só ando de carro. Vários lugares eu não vou. Quando tem que ir para algum lugar na dependência de GPS, é com o coração apertado, o tempo inteiro adiantando o trajeto para poder ver se o Waze não calculou a rota e jogou por uma rota que eu não conheço. Quando pega as principais vias, linha vermelha, linha amarela e Avenida Brasil, é com o coração na mão o tempo inteiro. Passa duas pessoas numa moto, o coração já acelera. Então, assim, infelizmente, é muito complicado. Lembrando que eu mesmo fui assaltado não tem muito tempo, saindo de São Januário, na entrevista que o Pedrinho deu ali em maio, né, para poder informar que estava entrando com a ação e tirando a 777 do Vasco, tá? Então, tem a notícia e um comentário aqui, um desabafo de um carioca, tá? Boa sorte, irmão, que Deus te abençoe. Falando de dois temas positivos, agora para quebrar essa bad vibe do início do vídeo, o time de beach soccer do Vasco foi campeão da Supercopa do Brasil hoje, em cima do Flamengo. O título veio, vitória por 5-4, parabenizar a rapaziada do beach soccer do Vasco, que com certeza, se não é a modalidade que dá mais orgulho ao Vasco nos últimos anos, com certeza é uma das mais, tá? Mandar um beijo pra galera aí do beach soccer, parabéns aí. Título é sempre bom, né? Em cima do maior rival é melhor ainda, tá? Mandar um abraço pra galera aí do Trem-Bala da Areia. Falando agora já do futebol de campo, a seleção brasileira sub-20 jogou em São Januário hoje de novo, mais um amistoso aí contra o México, e voltou a vencer, agora por 3-2. E adivinha quem abriu o placar pro Brasil? Ele, Ryan que foi titular nesse segundo confronto, de novo marcou o seu gol. Então 2 jogos do Ryan aí pela seleção brasileira sub-20 contra o México, 2 jogos em São Januário, 2 gols aí do Cria. Um gol de oportunismo, né? Uma jogada bonita, se desenhou pela esquerda, vem um chute, o goleiro espalma e o Ryan vem acompanhando a jogada e toma-lhe gole no fundo da rede, tá? Boa sorte ao nosso garoto, quem sabe aí ele não aproveita a oportunidade. Lembrando que o Adson se lesionou, Maxime Domingues só pode jogar contra o Flamengo, e já vou dar uma informação aqui, o nome do jogador saiu no bid agora há pouquinho, para o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil. Ele não pode jogar porque ele não está inscrito para essa fase, mas pode ser relacionado caso o Rafael Paiva queira para o jogo do Campeonato Brasileiro, tá? E para essa partida nós temos o Jean Davi, que pode ganhar a vaga de titular ali pelo lado esquerdo, e aí teria uma briga pelo lado direito entre Emerson Emerson Rodrigues e Ryan. Tem a opção também do David ser o titular e o Jean Davi passar para o lado direito.
o técnico Paiva ganhou um pouquinho mais de opção. Beleza? Para finalizar, vou encerrar com mais um trecho do Pedrinho, elucidando e explicando um pouco melhor essa questão da treta aí com o John Textor e sobre fair play financeiro. Mas para tudo e preste atenção aqui antes, que a PagBet é parceira aqui do canal Futebolaço, é a mais democrática do mercado. Com apenas R$1, você já está apto a fazer as suas apostas. Na PagBet você tem atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado. E o melhor de tudo, nossas transferências são feitas através de Pix. Não à toa o nosso bordão na PagBet é acertou, tá pago, via a agilidade das nossas transferências, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Vou deixar com vocês agora o Pedrinho trazendo detalhes aí dessa discussão e desse problema que ele andou tendo aí com o John Textor. Ele explica o que é o CNC, que é o Conselho Nacional de Clubes, né? É um órgão ali onde os clubes ajudam a CBF e debatem os temas do futebol brasileiro. Ele explica que ele não teve nessa reunião e mandou sim um representante, que o John Textor falou ali algumas abobrinhas, e ele explica e dá a opinião dele um pouco sobre esse debate que está surgindo sobre a questão do fair play financeiro e o porquê que ele rebateu de maneira firme aí o John Textor. Com vocês, o Pedrinho elucidando essa questão do John Textor. Lembrando que a entrevista foi ao companheiro Igor Rodrigues aqui no YouTube, tem um canal absurdo. Por favor, antes de sair do vídeo, você se inscreva lá no canal do Igor Rodrigues, que faz um trabalho muito bacana. Inclusive tem muito conteúdo do Vasco lá, beleza? Com vocês, Pedrinho, o Igor Rodrigues explicando sobre esses temas. É bom deixar claro em diversos aspectos. Me explica, eu realmente Primeiro, não sei explicar. A CNC é um Conselho Nacional de Clubes. Sim. É um órgão consultivo para levar sugestões para a CBF, não para tomar decisões. Ela leva sugestões para a CBF e a CBF toma as decisões. O Vasco, que as pessoas não entendem, o Vasco não vai ficar fora, enquanto eu for presidente, de nenhum debate sobre futebol. Nenhum debate sobre futebol. Essas reuniões, elas são mensais. E ali se debate diversos aspectos. Entre eles, logística, calendário, fair play financeiro, como foi conversado. Que era o tema do momento ali também. Que foi um dos temas. Uhum. Então ninguém foi ali para falar sobre o fair play financeiro. Todo mês tem essa reunião. E o Vasco vai ser representado sempre, em qualquer lugar. O Vasco não foi lá para falar de fair play financeiro. O Vasco faz parte desse órgão consultivo para levar sugestões para o CBF. Como é que eu, como presidente, não vou mandar ninguém? Vai, todos os debates sobre futebol, o Vasco vai. O Vasco tem representatividade hoje, ponto. Esse é um ponto. E todos os clubes são convidados em todo mês? Tem os representantes do clube que eles falam por outros clubes, entendi, né? Eles foram nomeados. Então é um grupo por mês. Grupo. Então, vamos lá. A questão especificamente do fair play financeiro, me assustou muito a questão do Textor falar, porque eu nunca falei, você não vai pegar uma entrevista minha sobre fair play financeiro. Não vai pegar. Porque eu nunca falei sobre isso. Ainda mais do Botafogo. Ainda mais do Botafogo. Eu nunca falei sobre fair play financeiro, apesar de ter a minha opinião sobre isso. Eu nunca falei. O que eu fiquei assustado é ele falar sobre isso, porque o Vasco estava presente, ele citar meu nome, falando como se eu tivesse falado algo. Eu nunca falei. Existe uma diferença muito grande, e eu percebo nesses embates recentes. O Textor, ele defende SAF. Eu não sou contra a SAF, não você. Eu já te falei isso. Eu defendo o Vasco. Ele tem que defender o Botafogo. Ele tem que defender o Botafogo. Ele tem que se preocupar com o Botafogo. Ele não tem que se preocupar com o Vasco. E ele tem que defender muito mais o Botafogo instituição do que a SAF. Apesar dos dois estarem conectados. O que eu quero dizer é assim, eu vou defender o Vasco sempre. E eu não sei por que ele está implicando comigo. Eu não sei o que ele quer comigo. Eu não sei o que ele quer com o Vasco. Mas enquanto eu for presidente, todas as vezes que ele me citar ou citar o Vasco, ele vai ter uma resposta à altura. À altura. Primeiro porque ele mentiu. Eu nunca estive presente, mandei o representante e mandarei sempre que for para falar de futebol. O assunto não era especificamente fair play financeiro e o representante do Vasco, o CEO, ele não foi lá para isso. Ele não foi lá para questionar o fair play financeiro em cima das contratações do Botafogo. Não foi. Ele foi para debater sobre futebol e representar o Vasco. Ponto. Eu nunca falei sobre fair play financeiro, ainda mais direcionado ao Botafogo. Inclusive, na entrevista que você fala que eu respondi ao texto,
Eu falei que o trabalho é excelente. Sim. Foi no sorteio da Copa do Brasil, foi. se não me engano. E eu acho, de verdade, Igor, que é muito legal. E isso faz com que os outros clubes comecem a trabalhar muito mais para gerar receita e também fazer grandes contratações, cara. E também faça grandes contratações, porque você eleva o nível técnico, você vai puxando. Você não joga para baixo, você joga para cima, pô. Então, assim, não me incomoda em nada ver o Botafogo desempenhando e com grandes jogadores. Nada. Agora, ele não pode mentir. E eu não vou deixar todas as vezes que ele me citar. Inclusive, o negócio da 77, ele falou, por isso que ele pediu desculpa, porque ele não sabe nem o que ele está falando. Ele não sabe de 1% do que acontece aqui dentro de São Januário. De 1%. Ele não tem moral para falar do Vasco. E se o Vasco passou um período sem representatividade, que as pessoas entendam que o Vasco tem representatividade agora. E não vai falar do Vasco. Enquanto eu for presidente, todas as coisas que ele falar com relação, se forem mentirosas, vai ter uma resposta à altura. Simples assim. Simples assim. Você não vai pegar uma entrevista minha falando de fair play financeiro. Acerca do fair play financeiro, né? Porque nesse conselho, nessa reunião, era um dos temas de momento. Né? Temas que foram levantados até por outros clubes. Assim, pelo menos você está falando, eu também não tinha visto. O Vasco, você, na figura de presidente, ou ninguém do Vasco, falar nada sobre o fair play financeiro em si. Mas qual que é o posicionamento do Vasco, Pedrinho, sobre o fair play? Eu acho que tem muita gente falando de fair play financeiro sem fazer ideia do que significa de fato. Porque são vários, você pode criar um fair play financeiro com diversos aspectos diferentes. O que eu acho assim, o fair play financeiro você pode criar diversos aspectos ali. Mas o óbvio é você estar com os seus salários um dia, honrando a tua folha salarial, seja a comissão de empresários, e as dívidas que você fez o acordo você está cumprindo. Partindo desse princípio, o que você gera de receita, o que você tem de receita, você gasta, obviamente, aquilo que você tem. Você não pode gastar mais do que você recebe. Então, esse, para mim, é o fair play financeiro. Você gastar aquilo que você recebe. Obviamente, você tem um lastro ainda, você não vai gastar, obviamente, tudo que você recebe. Mas esse é o cálculo. Eu não posso gastar mais do que eu recebo. Isso na nossa vida, na nossa casa, no dia a dia. A grande polêmica, talvez, sobre o assunto, seja o momento do assunto. Que a gente já viveu vários momentos que a gente podia falar. Que não foi levantado por nós. Exato. Não foi levantado pelo Vasco. Exato. Pelo Vasco ter participado de uma reunião que não era especificamente sobre o fair play financeiro, é uma reunião mensal, conectaram isso e o que mais me assustou foi ele botar meu nome nesse negócio, sendo que eu nunca falei disso. E tem algum motivo, assim, Pedro, assim, que você imagine dessa citação? Isso te incomoda? Me incomoda porque eu imagino, é normal. Se fosse verdade, não me incomodaria. Se ele tivesse ouvido eu falar em algum momento, dado alguma entrevista, falando sobre fair play financeiro, né? E ele ainda citou a empresa, o sócio, mais uma vez, sem conhecimento nenhum. Sem conhecimento nenhum do que ele está falando. Então, assim, cara, me incomoda porque assim, eu nunca fiz nada para ele. Pelo contrário, eu fico muito feliz porque eu gosto que chame para cima realmente, né? Eu gosto de elevar o nível técnico, né? Eu não gosto de nivelar por baixo e o Botafogo hoje elevou o nível técnico. O Botafogo está com um grande time, então é isso que eu tenho que fazer, pô. Buscar o melhor para fazer que o Vasco tenha um grande time também. Então, assim, o que me assusta é ele falar porque eu nunca falei dele e nunca falei de fair play financeiro. Bom, galera, é isso. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo, beleza? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã eu volto com mais informações. Tamo junto!